Bem-vindos, pessoal, à aula de hoje. A gente vai dar continuidade e hoje nós iremos discutir um assunto que muita gente me pergunta, que é sobre o impacto que cada fluido apresenta em termos de eficiência energética. O pessoal pergunta muito para mim, Rafael, qual que é o fluido aí mais energeticamente viável, recomendado para as aplicações? Então o que eu fiz aqui? Eu peguei uma aplicação prática -10 de evaporação e 40 de condensação, peguei uma série de fluidos, com certeza aí estão entre os mais utilizados na refrigeração, seja comercial ou industrial. Industrial tem amônia, não coloquei amônia aqui na conta. E também, nessa aula, fazendo as ressalvas, eu não estou discutindo as especificidades de cada óleo lubrificante, que é o necessário para você conseguir trabalhar com esses fluidos. Eu estou apenas e com foco aqui, que exige já essa aula, o foco nos fluidos, o impacto que o fluido tem sobre a potência de compressão, que no final das contas é aí o grande gargalo da eficiência energética de um sistema de refrigeração e climatização, seja comercial, industrial, seja lá o que for, tá? Então vamos para a aula aí que você vai entender bem o que a gente fez aí. Vamos lá. Eu vou trabalhar hoje, pessoal, com duas fórmulas aqui que você já ficou bastante aí íntimo delas, né? Então eu vou estar trabalhando com a potência, que é igual a vazão mássica vezes ΔH, certo? Lembrando, ó, quilograma por segundo vezes quilojoule por quilograma. Nós temos aqui, corta, temos que ponto é quilojoule por segundo, que você já sabe que é quilowatt, né? Você já sabe que isso é quilowatt, tá? E isolando o M, eu tenho que M ponto é igual a Q ponto sobre ΔH. Tá? Eu vou utilizar essas duas fórmulas aqui para discutir o que nós temos que discutir na aula de hoje, tá? Então vamos lá. Vamos pegar aqui essa planilha. O que eu fiz aqui, pessoal? Não é para mudar nada, certo? Não é para mudar nada, beleza. Então o que nós fizemos aqui? Eu peguei os gases, os fluidos, desculpe, eu peguei os fluidos mais utilizados até da história. Então eu coloquei R12 e R22 aqui, só para ficar na conta, beleza? Então eu tenho o R124A, o R12, 134A, 22, 407, C, 407A, o 410A, o 404A e o 507. Rafael, que critério você utilizou para colocar nessa ordem aqui? O que você imaginou aí para colocar nessa ordem? Então, olha, o meu critério de ordem foi a potência de compressão na aplicação. Então, eu coloquei aqui na forma crescente, em termos da potência de compressão de cada um dos fluidos. Então, o R124A é o que exigiu menor potência de compressão nesta condição, e claramente numa certa faixa ele sempre vai ser o menor. O R12 na ordem, assim sucessivamente, de tal forma que o último aqui é o 507, ele apresentou a maior potência de compressão em quilowatts aqui, tá? Isso aqui eu vou até colocar aqui em quilowatts, né? Entalpia é quilojoule por quilograma, vazão mássica sempre quilograma por segundo, tá? Carga térmica total, quilowatts, e o resto aqui é tudo temperatura. Então, eu quero dizer para vocês que tudo isso aqui foi mantido idêntico, tá? Tudo foi mantido idêntico. Vou pintar de verde aqui. Então, olha, sempre a temperatura de condensação é 40 para análise de todos os fluidos. A evaporação é -10. O subresfriamento é 5, o superaquecimento útil é 10, o inútil é 10, e a carga térmica é 100 para todos, 100 kW, tá?
E aí, o que a gente fez então? Como é que a gente fez? Você já conhece, fui lá no aplicativo da Chemours e peguei aqui o R124A, aliás, desculpe, coloquei nas condições 40, menos 10, subresfriamento de 5, 10 e 10, superaquecimento no evaporador, superaquecimento na linha de líquido, que é o que eu chamo de inútil, tá? É isso que eu chamo. E aí, eu considerei aqui uma eficiência isoentrópica de 0,7 e uma eficiência volumétrica total, tá? A gente já discutiu isso. Peguei. Opa, ele deu a falha aqui agora. Isso é bom, né? Você vê como é que é. Isso acontece comumente aí. Vamos lá. Vamos abri-lo. Eu já vou configurá-lo aqui imediatamente para poder mostrar para vocês. É sempre assim, tá? Então nada fora do comum, é normal que na hora da apresentação os aplicativos costumam fazer isso mesmo, serem mal criados, né? Então vamos lá. Então eu vou pegar o R124A, 40 menos 10, tá? Tudo aqui que a gente disse, propriedades. E eu peguei aqui, ó, o que importa para nós aqui nesse caso, para as análises que nós iremos fazer, né? Aqui, ó, é H1A menos H4, coluna de entalpia, kJ por quilograma, H1A menos H4. Esse é o aplicativo da Chemours, ele já dá os dados que vem da tabela, tá? E também a potência de compressão, que é H2 menos H1. H2 menos H1. Então, o que eu fiz? Ó, eu peguei o H2 e o H1. O H2 é 410,44. 410,44. O H2, o H1, 368,53. 368,53. H1A, 361,31. 361,31. H4, 239,24. 239,24. E eu fiz isso aí, pessoal, para todos os fluidos nessa mesma condição. Eu não mudei a condição, uma condição relativamente típica, nada muito diferente. E eu calculei o ΔH em cima do evaporador e eu calculei depois o ΔH em cima do compressor, tá? E aí o que a gente faz? Então vamos lá, vamos resolver o primeiro do R124A para você entender. Então eu peguei esses dados, tá? Peguei esses dados e vim aqui e fiz a seguinte conta. Vamos lá. Eu peguei aqui primeiro, então estamos falando do R124A, na condição que você viu lá. Eu vou calcular o ΔH do evaporador, que é H1A menos o H4, que é igual a 361,31 kJ por quilograma menos 239,24 kJ por quilograma, que é igual a 122,07 kJ por quilograma, tá? Essa aqui é a situação. E aí você vem aqui na vazão mássica, qual que é? A vazão mássica é a potência lá que a gente disse que a carga térmica é de 100 kW. Então o Q evaporador, que é a carga térmica, é 100 kW, conforme a gente colocou lá. Então é Q evap dividido pelo, aqui é ΔH evap, ΔH no evaporador, que é igual a 100 kW dividido por 122,07 kJ por quilograma, né? Lembrando que isso daqui é kJ por segundo, eu vou ter o que aqui? Eu vou ter kJ por kJ corta, vai sobrar o quilograma por segundo.
né? Então vai dar 0,82 quilogramas por segundo, tá? E a entalpia de compressão? O ΔH do compressor é igual o H2 menos o H1, certo? Que é igual ao 410,44 kJ por quilograma menos 368,53 kJ por quilograma, que é igual a 41,81 kJ por quilograma. É o ΔH em cima do processo de compressão, certo? Agora, se eu quero saber a potência de compressão, é igual a vazão mássica vezes o ΔH de compressão, que a gente acabou de calcular. Portanto, vai ser o 0,82 kg por segundo vezes o 41,81 kJ por quilograma. Corta, corta. A potência de compressão é igual a 34,33 kJ por segundo ou quilowatts, tá? Essa é a potência de compressão, beleza? Lembrando, pessoal, que essa potência de compressão, tipicamente, ela é... Você tem a eficiência dos motores elétricos de um compressor aí semi-hermético típico entre a maioria, tá? Então, entre uma faixa aí de 0,8 a 0,92. É claro que tem alguns maiores e alguns menores. Tipicamente é isso. Então, para você ter uma ideia, né, para você ter uma ideia aí de qual vai ser a potência elétrica do seu compressor para atender isso daqui, que é a potência de compressão, você vai dividir, então, o 34,33 kW dividido por exemplo, 0,8. Se eu quiser aqui pegar pelo mínimo, né? E aí, fazendo essa conta que eu não fiz e vou fazer agora aqui, pegando a calculadora aqui, né? Então vamos lá, ó, 34,33, aproveita e faz aí junto comigo, dividido por 0,8. Então você vai ter aí um compressor de aproximadamente, um motor elétrico desse compressor de aproximadamente 43 kW, né? Rafael, como assim? Ele é 43 kW e vai entregar 34 e o resto virou calor. Eu já te falei isso aí, virou calor, tá? E isso é o que você tem que estar sempre de olho. Por quê? O compressor, ele gera calor quando o motor é interno, mas resolve um grande problema quando o motor é hermético ou semi-hermético, o compressor. Por quê? Porque você tinha lá nos motores abertos, nos compressores abertos Scoop, o grande problema do selo mecânico. Por outro lado, do ponto de vista térmico, o calor do motor elétrico que acionava o compressor aberto não ia para o gás, para o fluido, que ali naquele momento já é gás. Porque olha só, você tem o fluido absorvendo o calor lá no evaporador, no superaquecimento útil, na linha de sucção, que é o que eu chamo de superaquecimento inútil, e deveria acabar aí. No compressor aberto, isso aproximadamente termina aí também, só aí, nessas absorções de calor.
No hermético ou semi-hermético, como o fluido já no estado gasoso passa pelo estator, o motor elétrico em si, ele absorve todo o calor ali dissipado. Então você tem mais uma fonte de calor aí, muito substancial. No caso aqui do nosso exemplo, tá dando aí quase perto aí dos seus 10 kW só do próprio motor dissipando calor. 5 kW. É substancial, tá? Substancial. Tanto que você vê que tem muito fabricante que colocam a geometria do compressor semi-hermético. Ele é todo parecendo um dissipador na região onde fica o motor. Tem umas aletas ali, circulares, na forma de hexágono, enfim, você olha aí, ele está dissipando o calor do motor ali, ele está louco para tirar aquele calor excessivo. Aí você começa a ver que dependendo da difusividade e da condutividade térmica do fluido no estado gasoso, esse calor é transportado e é o que gera o grande aquecimento na descarga no cabeçote, que você olha lá. Você vê que às vezes dois fluidos na mesma pressão de descarga, o aquecimento do cabeçote é totalmente diferente. Por quê? Porque é como o fluido responde termodinamicamente falando, e a gente usa para isso calor específico, a análise da condutividade térmica e a difusividade térmica. Esse passar ali absorvendo mais calor e mais aquele processo todo ali nos cabeçotes, falando aí de um pistão alternativo, ele aquece ali muito a descarga do compressor, tá? Então isso você tem que ficar de olho, até para as decisões de óleo lubrificante. Sem contar para verificar a compatibilidade do óleo lubrificante com o fluido refrigerante. E quem vai dizer isso? Quem vai dizer a classe de fluido refrigerante de óleo lubrificante que é compatível com o fluido refrigerante é o fabricante do refrigerante, do fluido. Então, por exemplo, a Chemours vai falar para você, olha, para esse meu fluido aqui, você utiliza, tá no datasheet deles, essa classe de lubrificantes. E aí, o fabricante do compressor vai olhar dentro daquela classe de óleos lubrificantes que o fabricante do fluido recomendou e vai escolher o melhor para a mecânica do compressor dele. Então é eles que vão te dizer quem é o melhor. Aqui eu estou te mostrando como você vai tomar a melhor decisão, né? Em termos energéticos. E vou fazer outras ponderações aqui também ao longo da aula. Mas é essa que é a história. E aí você já tem uma ideia aqui do que, pessoal? De seleção e do que vai dar o teu motor elétrico, tá? O que vai dar o teu motor elétrico? O teu motor elétrico vai ter mais ou menos esse tamanho. É claro, tem fabricante que tem motor melhor, chega no 0,92, pode ser que alguns poucos maior que isso, alguns poucos menor que isso, mas a grande maioria está nessa faixa aqui, tá? Ou seja, já te discuti isso, é aquilo que entra lá na rede elétrica, que está consumindo da rede elétrica, transforma em movimento mecânico, e isso é o que efetivamente é entregue de potência de compressão ao fluido. Pessoal, isso aqui foi o que foi feito para o R134A, e essa mesma receita de bolo, desculpa, essa mesma receita de bolo é o que foi usado para todos os outros fluidos que eu vou mostrar aqui para vocês. Desculpe o risco aqui, deixa eu apagar isso aqui. Apaguei. Tá? Então é isso aí que a gente vai mostrar aqui agora. Então, olhando aqui, olha, você já entendeu o que nós fizemos, isso foi o que foi feito. Temos aí todos os fluidos aqui, os grandes, mais utilizados, mesma condição, e aí vamos lá. Eu fui um por um lá no fluido no aplicativo da Chemours, né? Um por um, fui condicionando toda essa situação aqui, essa condição de trabalho, beleza?
E fui anotando. Então a gente teve aqui o ΔH no evaporador, que eu chamo aqui de H1A menos H4, que é ali no ciclo do aplicativo que a gente vê, né, o H1A menos o H4. E calculei a vazão mássica. Depois H2 menos H1, H2 menos H1, que é o de compressão, potência de compressão calculado conforme a gente mostrou ali. E esse aqui, já que é o menor, eu chamei de referência. E aí, o quanto que os gases vão aumentando o consumo energético a partir da comparação com a referência, que no caso foi o R124A. Então, olha só, que curioso. Eu vou diminuir aqui para que caiba tudo. O R12 aumentou 0,09%, o R134A quase 2%, o R22 2,5%, o R407C 5,24%, o R407A, as misturas, né, 7,01%, o R410A 10,26%, o R404A 12,73% e o R507 13,38%. Agora, Rafael, então quer dizer que energeticamente falando, eu vou sempre usar o R124A? Aí você tem que fazer toda uma análise. Qual é o custo? Porque tem uma outra análise aqui importante, olha, a vazão mássica. A vazão mássica é diretamente proporcional ao custo de carga de gás que você vai ter no sistema. Como assim, Rafael? Meu amigo, é uma conta de joelho, né? É uma conta de joelho. Você pega o papel de pão, bota no joelho. Essa vazão mássica aqui, vazão volumétrica, tamanho da tubulação, proporcional, totalmente proporcional ao custo da carga de gás. Então ele também é um dos menores, mas tem menor. Olha, o menor, em termos de carga de gás, quantidade de gás utilizada, vai ser aqui o R410. Agora, você vai ter que ver o custo do quilo desse fluido, pensar no custo de manutenção e também no custo energético. Olha, ele usou pouco fluido, por outro lado, ele é 10% mais, consome 10% mais do que o R124A em termos energéticos ali no compressor. Como você viu, vai ter um impacto ali. Tá? Então é isso que você tem que considerar. Eu fiz para todos os fluidos, mais uma vez eu ordenei por potência de compressão na forma crescente, e aqui eu lhe apresento um gráfico. Deixa eu colocar aqui na tela inteira. Mostrar a tela inteira. Cadê aqui? Puxa vida, mudou a minha... Ai, é um barato quando a coisa... Sofreu... esse negócio aqui, ele fez a atualização, né, que a gente não escolhe se faz ou não, recentemente. Eu já anotei onde a tela inteira aqui, ó. Antes eu mostrava a tela inteira. Bom, vamos lá. Dei uma melhorada aqui, ó, para você ver. Pô, mas tá em algum lugar, tá em algum lugar fácil aqui, deve estar na minha cara, eu não tô vendo a tela inteira aqui. Exibição na tela inteira. Poxa vida. Ajuda, página inicial. Inserir layout da página. Fórmulas, exibir. Bom, vamos lá. E aí o que a gente tem aqui? Olha, eu coloquei aqui para ficar bem didático. Eu coloquei em barras o ΔH em cima do evaporador. Rafael, o que me interessa o ΔH? Não se esqueça. O ΔH no evaporador, como a carga térmica a gente considerou a mesma, é o que você vai fazer. Depois que você calcular a carga térmica no teu sistema, você divide pelos ΔHs dos diferentes fluidos que você vai testar. Então, olha que bacana, você vai dividir todo 100 pelo ΔH do evaporador. E quanto maior for o ΔH, quanto maior for este número aqui,
menor vai ser a vazão mássica, menor vai ser o custo de carga, pelo menos menor vai ser a quantidade de fluido que você vai carregar. Aí o custo você vai ter que ver o preço por quilo do fluido escolhido. Tá? Mas o ΔH a gente olha por causa disso. Ou você já pode olhar direto para a vazão mássica também. Tudo bem você olhar direto para a vazão mássica. Aconteceu alguma coisa aqui. O que aconteceu? Vazão mássica. Ah, sim. Deixa eu só tirar isso daqui. E a potência de compressão. Aí sim, olha lá. Então o que nós temos aqui, olha. Eu peguei aqui, como a vazão mássica, é importante avisar, tá? Como a vazão mássica é muito pequenininha, 0,82, 0,83, e os números de potência de compressão são grandes, o ΔH aqui são números grandes, ia acontecer que esse laranja aqui, que é a vazão mássica, ia ficar aqui no finzinho, aqui você não ia ter uma noção, tá? Uma noção de variação, porque todos eles iam estar perto do zero. Então eu multipliquei por 100, então é esse número aqui, ó, é 8192, mas não é que é 8192, é 0,8192, que é arredondado aqui, né? Se eu colocar mais zeros aqui, você vai ver, ó, 0,8192 vezes 100, 8192, tá? Aqui é a mesma coisa. Lá ficou 83,15, mas na verdade é 0,8315. Eu só multipliquei por 100, tá vendo? Ó, 83,15, para ficar mais fácil de você analisar. Então, olha, a potência de compressão está em ordem. Então, essa linha amarela, ela é linear e subindo, um pouquinho, ligeiramente subindo, né? Ligeiramente inclinada. Né? Você vê que aqui ela está longe do 40 e aqui ela está mais próximo da linha do 40 aqui, né? Aí você tem o ΔH, que impacta na vazão mássica, né? Então, quando o ΔH vai subindo, a vazão mássica vai caindo aqui nas barras laranjas, ó. Tá vendo? Eles se refletem, ó. Cai mais, quanto mais sobe esse, mais esse cai, né? Interessante. Então você vê a avaliação da vazão mássica, o ΔH em cima da potência de compressão e a correspondente potência de compressão. Lembrando que a potência de compressão é o produto ali do ΔH, né? Da compressão com a vazão mássica calculada, né? Então, isso dá uma noção para você. Então, você vai ter que tirar a sua decisão em custo, em termos de qual o payback do custo energético versus o custo da carga de gás. E também a performance geral. Mas a performance é isso aqui. Olha lá se as temperaturas do fluido, eu não fiz nenhum julgamento nesse sentido aqui, a ideia aqui é te mostrar, mas no datasheet do fabricante vai estar lá as condições de aplicação, a temperatura, a faixa de temperatura de aplicação para cada fluido, você vai olhar. Você vai ver o tempo de retorno a partir disso. Pode ser que esse gasta mais, mas eu usar esse, o custo da carga de gás é tão alto que, puxa vida, não vai valer a pena, vale a pena você gastar mais com energia? Isso você vai ter que fazer a conta. Você vai ter que fazer uma análise. Tá? A gente discute mais disso em outras aulas, mas é isso. Então, e essa aula ela é fundamental porque você tem essa noção aqui que eu estou te dando. Tá? Essa noção é muito importante, né? Para você ver isso daí, que o impacto de cada fluido numa mesma condição, a variação da vazão mássica, o custo da carga de gás, que é diretamente proporcional à vazão mássica. Então aí você pode tomar uma decisão bastante aí balizada nos parâmetros, né? Então era isso, pessoal. Eu recomendo que, como exercício, você refaça essa consulta aos datasheets, passe para a planilha em uma outra condição de seu interesse e avalie o que acontece, qual vai ser o fluido a ser escolhido, qual é o custo por quilo de cada fluido e qual é a variação do custo energético no sistema de compressão.
Lembrando que ali naquela análise eu só calculei a potência de compressão. Para chegar no consumo energético, você vai pegar a eficiência de compressão que eu te mostrei lá, que varia entre 0,8 a 0,92. É um dado que o fabricante de compressor que você vai escolher pode te passar naquela condição. Ele tem condições de te passar isso. Ele conhece o motor dele, é claro. E ele vai te falar, olha, nessa condição a eficiência do meu motor é tanto, então ele já te dá a potência do compressor ali, né? E aí você pode fazer uma análise do custo energético a partir disso, tá bom? E aí você também olha o fluido refrigerante, a compatibilidade do fluido com o óleo lubrificante, custo de manutenção disso, e aí você vai tomar a melhor decisão, tá? Então é assim que você vai selecionar, é assim que você vai escolher qual é o seu fluido. Vê a faixa de aplicação do fluido, vê o custo energético, vê o custo da carga de gás no sistema, verifique a lubrificação. Com esses fatores e com um sistema bem projetado, você há de ter aí a melhor selecionamento possível, tá bom? Então é isso, estuda bastante, mande suas dúvidas e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau!